Certa vez eu estava atendendo um casal de alunos que tinha um filho adolescente e a questão em pauta era sobre a educação financeira desse filho, já que ele vivia em um contexto bem diferente daquele que os pais viveram grande parte da sua vida. Já morava em condomínio fechado, tinha acesso às melhores escolas, melhores cursos, clubes, viagens internacionais. E a questão toda era que, por mais que ele soubesse a história dos pais e o quanto foi sacrificado no meio do caminho para conquistar aquele patamar de vida, ele não viveu essa história, ele não teve essa experiência, ele não sentiu as dores na pele. Então a questão era: como ensinar valor para esse filho se ele não está em um contexto de escassez? E ele provavelmente não vai voltar para esse lugar em que tudo falta, em que existe a vontade de comprar as coisas e não se tem acesso e etc. Como ensinar valor para o seu filho em um contexto de mais prosperidade? A questão tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Todo comportamento tem uma função. E nossos comportamentos são determinados pelo ambiente em que nós estamos, são influenciados pelo contexto em que nós estamos na hora de tomar uma decisão. Esse funcionamento nos leva à junção de dois pontos importantes para colocar qualquer ser humano em movimento, que tem a ver com o porquê ele vai fazer aquele determinado comportamento e quais estímulos ele terá para fazer isso no dia a dia. Dar mesada e semanada é o suficiente para desenvolver responsabilidade sobre o dinheiro? Não. A questão é quais acordos serão colocados em volta disso. Quais responsabilidades essa criança e esse adolescente vai ter com esse dinheiro da mesada ou da semanada? Ele vai poder apenas gastar como ele quiser? Vai haver algum tipo de prestação de contas? Quais estímulos ele terá para fazer isso? Apenas dar o dinheiro na mão da criança e do adolescente e esperar que ele comece a fazer boas escolhas a partir disso não é suficiente. E a questão é que, independente da classe social que você vive, somos movidos pela conquista. Independente disso ser ou não material, porque conquista não é só sobre o que nós compramos, também é sobre ser a nossa melhor versão. Também é sobre conquistar um corpo mais saudável. No âmbito de conquistas, existem coisas materiais e coisas imateriais. E a grande questão é: como você vai estimular o seu filho a conquistar? Ele pode ter tudo, mas não é porque ele pode ter tudo que ele terá e terá na hora que ele quiser. Uma vez que você tira isso da criança, esse impulso pela conquista, você está castrando essa criança e quando ela for adulta, ela não vai ter motivação, ela não vai ter motivos suficientes para fazer o que precisa ser feito. Essa criança já tem um acesso diferenciado que você conseguiu garantir enquanto responsável dessa família, coisas que ela não iria conquistar sozinha sendo uma criança e um adolescente. Ela tem acesso às melhores escolas, já mora em um lugar diferenciado, tem plano de saúde, consegue tirar férias, ter viagens, conhecer lugares. Então, por que tirar dessa criança aquilo que ela pode conquistar? Esse é o pilar fundamental para desenvolver o valor do dinheiro na vida do seu filho. Quando você dá tudo que ela quer na hora que ela quer, você está tirando a capacidade que ela tem de conquistar alguma coisa. E aí esse estímulo, que é pela conquista, nós seres humanos somos moldados assim, todos os nossos comportamentos requerem uma recompensa, nós temos no nosso cérebro o nosso sistema de recompensa e tudo que a gente faz precisa ser estimulado por causa disso, porque comportamentos que não são recompensados não serão repetidos. É isso que nos fez evoluir enquanto ser humano, é isso que nos trouxe até aqui e é dessa forma que o nosso cérebro funciona. Então, quando você tem essa intenção de desenvolver educação financeira e autonomia para os seus filhos, você precisa estabelecer os limites. O que é obrigação e o que é privilégio que é dado pelos pais? O seu filho tem clareza do que ele alcança por ser um privilégio, por ser um fruto de um trabalho muito duro e o que é de fato obrigação sua, dos pais, oferecer para esse filho? O que é obrigação dele enquanto ser humano e filho e o que pode ser negociado? Essas barreiras estão claras dentro da sua casa?
A mesada, por exemplo, ela é uma ferramenta de educação financeira. Ela requer acordos, ela requer responsabilidade. Não é simplesmente oferecer um dinheiro para o seu filho de vez em quando e deixar que ele use isso, a Deus dará, que ele possa pedir dinheiro de novo quando acaba. Quais são os acordos estabelecidos na hora que essa mesada é entregue na mão do seu filho? Ele e ela sabem que isso é para ter responsabilidade? O que acontece se o dinheiro acabar? Isso está acordado entre vocês antes que o fato aconteça? Então, não basta dar o dinheiro, você precisa entregar uma responsabilidade de fazer escolhas. As regras em volta desse dinheiro, elas precisam estar muito claras. Outro ponto de educação financeira dos filhos que eu vejo os pais fazerem muito é a questão de investimento. Os pais querem ensinar os filhos a investir falando em liberdade financeira, mas uma criança e um adolescente, eles não têm ideia do que é liberdade financeira. Aquilo não tem valor para eles, eles não conseguem nem visualizar. Se para nós que somos adultos já é difícil, porque é algo super abstrato, imagina para uma criança e um adolescente que tem um tempo cerebral diferente do nosso. Então, se você quer ensinar investimento para os seus filhos, não é sobre a perspectiva da liberdade financeira, não é sobre uma perspectiva de um futuro tão longo assim. O investimento precisa estar atrelado a um objetivo de mais curto prazo, a algo que tenha muito valor para o seu filho, a algo que seja muito importante, porque senão é algo que fica no mundo abstrato e não faz sentido para ele dizer nãos agora, consumir menos, fazer escolhas, se isso não tem sentido na cabeça dele, não tem por que ele resistir ao impulso da compra nesse momento, entende? Então, o investimento tem que estar atrelado ao que é importante para ele e não o que é importante para você. Então, eu quero te falar 5 pontos que você pode ensinar para o seu filho sobre o valor do dinheiro. E o primeiro deles é: dê espaço para conquistar. Não é porque você pode dar tudo que ele terá tudo. Ele precisa entender qual é a barreira entre o que você de fato vai proporcionar e o que vai ser da responsabilidade dele ter que conquistar, pensar em modos de vender alguma coisa, pensar em modos de ganhar mais dinheiro, guardar da mesada que ele já recebe e assim por diante. Você precisa deixar esse espaço e delimitar essas barreiras para que ele tenha consciência do que ele pode buscar. O segundo ponto é: estabeleça os acordos e regras claramente. O que é obrigação desse filho? O que vai ser privilégio dado pelos pais? Às vezes o seu filho tem essa ideia de que é sua obrigação dar tudo, pagar tudo. E não é assim que funciona. Quanto mais ele tiver essa noção de que é sua obrigação prover tudo o que ele quer, menos noção e responsabilidade sobre o dinheiro e sobre o consumo ele terá. E o problema é que quando ele for adulto, ele vai continuar repetindo esses comportamentos porque ele não desenvolveu esse repertório comportamental diferente sobre o dinheiro. Ele só vai repetir aquilo que ele passou a vida inteira reforçando. O terceiro ponto é: ensine a fazer escolhas no dia a dia. Aproveite todas as oportunidades da rotina para ensinar seu filho a escolher, a estabelecer critérios de escolha no supermercado, no passeio, nas viagens. Estabeleça acordos antes para que você dê um espaço para que ele e ela possa começar a fazer escolhas, possa começar a criar critérios de decisão na cabeça e entender esse contexto de escolha de uma forma mais saudável. O quarto ponto é: questione os porquês. Não é porque sim ou porque não. Ele quer muito alguma coisa, ela está pedindo muito alguma coisa, por quê? O que isso significa na vida dela, na vida dele? Será que essa compra significa pertencimento? Por que precisa tanto deste item que está pedindo? De onde vem esse desejo? De onde vem essa necessidade? Então converse, entenda os porquês e aproveite essa oportunidade quando o seu filho te disser o porquê de conversar e de trazer alguns valores e princípios. Você pode dizer para ele e para ela que ele não precisa desse item de consumo para pertencer, que ele não precisa desse item para ser amado por outras pessoas. Então aproveite essas oportunidades para criar esses diálogos com os seus filhos. O quinto e último ponto é:
faça ele pensar nessa escolha. Leve ele a raciocinar o que ele perde e o que ele ganha ao comprar isso. Se comprar isso agora, o que ele perde no próximo mês? O que ele não vai poder escolher nos próximos dias? Então isso precisa ficar claro e esses diálogos vão ajudar os seus filhos a criar critérios de escolhas e começar a pensar um pouco mais sobre o dinheiro. Então não é só sobre mesada, sobre cofrinho ou sobre investimentos. É sobre comportamentos, é sobre as emoções envolvidas no contexto de decisão e é sobre um repertório de hábitos e emoções que ele vai criar no decorrer da vida, que depois serão repetidos na vida adulta. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Eu falei alguma coisa que te deu uma ideia diferente do que fazer com os seus filhos? Já curte o vídeo, compartilha com aquelas pessoas que têm filhos e fique aqui no canal para saber mais sobre neuroeconomia e finanças comportamentais. Até a próxima!